E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o episódio não é sobre sucesso, é sobre recomeço. Sobre um cara que cresceu dentro do futebol, carregando o legado de um pai que impactou vidas através do esporte. Que viveu o sonho de jogar fora do país, mas viu tudo mudar por causa de uma pequena lesão. Que já perdeu, já teve que se reinventar, já recomeçou do zero, mas de uma vez só. E mesmo assim, continua em movimento, na música, no fitness e na vida. Hoje, você vai conhecer a história do Luan Black. E talvez pode perceber que desistir nunca foi uma opção para ele. Lembrando, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, siga as nossas redes sociais e aqueles 3 Cs que eu geralmente falo, né? Que é curtir, compartilhar e comentar as nossas postagens. Para aquele bichinho chamado algoritmo entender que o nosso conteúdo ele é relevante e entregar para mais gente. Então, chama aqui Luan Black para fazer parte do nosso podcast. Muito prazer. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Seja bem-vindo, tá? Fica à vontade, a casa é sua. Luan, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, cara, pelo convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado e, pô, cara, que cenário lindo. Inclusive, já aproveito para falar que você que está assistindo esse podcast não é fundo verde não, tá? Esse cenário aqui é real. Cara, é um formato muito bacana. Eu não conhecia, não tinha ainda visto um podcast nesse formato com um cenário tão bonito quanto esse. Parabéns. As pessoas já perguntam para mim, às vezes. Fala, Michel, o seu podcast é fundo verde? Eu falo, não é não. Porque se quiser vir conhecer, pode vir conhecer. Exatamente. Mas não é não. Quando eu assisti a primeira vez, eu até pensei que poderia ser mesmo, de fato. Mas aí eu fui assistindo os outros vídeos e aí a gente consegue ver uma diferença e realmente é muito bonito. Parabéns mesmo pelo formato. Sim. Sucesso, cara. Muito obrigado, meu amigo. Vamos já, lapada. Quem é Luan? Cara, antes do Luan Black. Antes do Luan Black, o Luan, a essência do Luan, né? É muito difícil responder essa pergunta porque Luan já teve diversas fases da vida, né? Mas de maneira resumida, cara, eu digo que o Luan, eu sempre respondo dizendo que o Luan é um cara muito família. Sempre fui um cara muito família, mesmo quando adolescente, de muitos sonhos, como você mesmo falou na sua abertura, né, cara? Em muitos momentos tive que me reinventar. Eu vim de uma família bem humilde, ali na periferia de Osasco. O meu pai era um executivo de vendas, vendia purificadores de água na época. A minha mãe era faxineira e eu com o sonho de jogar futebol, de ser jogador, um sonho que... Mas antes disso aí, vamos lá, bem antes. Como foi a sua infância? Cara, eu sou filho... Irmãos, tem irmã? Então, eu sou filho de um executivo de vendas inicialmente e depois um professor de futebol que fazia um trabalho bem bonito ali na periferia de Osasco, como eu disse, para diversas crianças. E uma dessas crianças era eu, que jogava futebol ali na escolinha do poliesportivo, né? A antiga Ebenezer Futebol Clube. E, cara, tenho um irmão mais velho, hoje tenho 3 irmãos, né? O Rodrigo, o Marvin e o João Vitor. Mas na época era só eu e o meu irmão mais velho. E, cara, eu jogava ali futebol, treinava com o sonho de um dia conseguir concluir, me tornar jogador profissional. Só que a gente tinha muitas dificuldades, né? Porque meu pai, ele não recebia um valor fixo na época, então ele fazia... Era vendedor, né? Ele era vendedor, mas depois que ele acabou não vendendo mais por diversos motivos, ali acabou que ele não conseguiu seguir na carreira de vendedor, de purificador de água naquela época. Ele acabou fazendo uma sociedade com o Osias, que é um ex-jogador do Palmeiras de 1974 na época. E aí eles montaram esse trabalho filantrópico, que é um trabalho onde eles cuidavam de crianças através do esporte. Na infância, você brincava muito na rua? Cara, brincava bastante, jogava... Era uma época boa, né? Muito boa, cara. Naquela época a gente jogava... Podia ficar na rua? Podia, isso que eu ia falar, né? Podia ficar na rua sem receio de ser assaltado. Muito esconde, manamula, brincou muito de manamula? A gente fazia, bastante, cara. Só que a gente brincava bastante mesmo ali de golzinho, né? A gente colocava 2 chinelos ali, fazia os chinelos de gol. E aí fazia um time ali de 4 para cada lado e driblava e chutava e aí arrancava o dedão no asfalto.
Mas isso aí era bem legal, porque isso aí fez com que a gente curtisse bastante ali a nossa infância, né? Hoje em dia... Se a molecada arrancar o tampão, meu Deus, acaba o mundo. Não, hoje eu acho que a molecada nem brinca mais na rua, né? Tudo é celular, e notebook, e computador, e videogame. E você e os seus irmãos? Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos. Eu sou, digamos que o do meio, né? Eu tenho um irmão mais velho, depois vem eu e mais 2 irmãos mais novos. Eu faço sempre essa pergunta para quem tem irmãos. Até para provar para todo mundo que é tudo igual. Quem é o mais bravo? Eu acho que eu, cara. Pra você é uma pergunta mais brava. Eu acho que eu. É porque assim, eu tenho um irmão mais velho, é que na nossa infância, os meus pais se separaram muito, eu era novinho, né? Eu acho que na época eu tinha uns 8 anos, 9 anos. Então o meu irmão mais velho, ele foi criado com a minha mãe e eu fui criado com o meu pai, né? Meu pai e a minha madrasta. A tua mãe passava mais a mão na cabeça. Exatamente, mais a mão na cabeça, Meu pai era mais linha dura. Mas eu assim, cara, na verdade a gente tem uma personalidade muito parecida com os meus irmãos, né? Então a gente sempre se deu bem. Meu irmão mais velho sempre foi parceiro. Os mais novos, que eu tenho um irmão por parte de pai e outro por parte de mãe, também sempre foram tranquilos. Então acho que quando eu digo eu, é no sentido de que eu sempre fui muito certinho, sabe, com as coisas. Então acho que acaba que meio que, sei lá, sendo eu. Vocês brincaram bastante então na época? Brincamos bastante. Na verdade, eu brinquei até os meus 8 anos, porque com 9 anos eu entrei na categoria de base do Corinthians, então não tinha muito tempo para brincar. Eu estudava de manhã, saía meio-dia da escola, almoçava rapidinho e tinha que estar 3 horas em Itaquera para jogar no Corinthians. Nesse tempo que você aproveitou bastante seus irmãos, tem alguma lembrança que vem na tua cabeça e fala, caramba, que legal daquela época? Cara, tem das nossas brincadeiras na rua, jogando futebol. A minha infância ela foi muito... Eu digo assim que eu tive uma infância bacana, mas não aproveitei quanto deveria aproveitar como uma criança ou um adolescente aproveita. Porque eu com 9 anos, como eu te disse, eu entrei para as categorias de base do Corinthians e eu treinava todos os dias das 3 horas, 3h30 até 18 horas. E aí chegava em casa todos os dias às 7, 8 horas da noite. Já. Isso com 9 anos. Então eu estudava de manhã, das 7 às 12, chegava em casa, almoçava, isso com 9 anos. E aí dava meio-dia e meio, meio-dia e 40, eu ia lá para Itaquera, de Osasco para Itaquera, praticamente da Zona Oeste até a Zona Leste, atravessar a cidade. Eu chegava às 2h30 no Corinthians, então eu treinava até às 18 horas. Então eu não tinha muito tempo para aproveitar como as crianças na minha época aproveitavam, entende? Entendi. Então eu renunciei muitas coisas por causa do futebol. Do sonho. Exatamente. E qual o significado de irmãos? Desculpa, não entendi. O significado de irmãos para você? Irmão é família, cara, é parceria, é confiança. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos, né? Então, irmão também não precisa ser necessariamente aquele irmão de sangue. Tem muita gente que está contigo em todos os momentos, para quando você precisa, no momento de dificuldade, no momento de dor. E aquela pessoa que te abraça e te ajuda nesse momento também é a resposta de Deus para a sua vida, o irmão na sua vida. Então acho que irmão é quando você, literalmente, eu acho que se resume quando você está num momento difícil da sua vida e alguém está lá para te ouvir. Às vezes não vai nem conseguir resolver os seus problemas, mas vai te ouvir, vai te abraçar e vai falar, tô contigo. Então acho que irmão se resume nisso. Se uma pessoa que você denomina como irmão, e eu digo sangue ou não sendo de sangue, se você um dia precisar dessa pessoa, ela não está lá para te ouvir ou para te abraçar, eu acho que essa pessoa acaba não sendo o seu irmão. Então, irmão é confiança, é parceria. Seria que nem essa aqui, ó. Oi, Luan, paz do Senhor, tudo bem? Como você está? Bom, passando aqui para falar um pouquinho sobre você, né? Dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, você é uma bênção. É o meu irmão negro e é um irmão meio rebelde, quem eu oro, quem eu amo muito. Tanto você, eu louvo a Deus pela tua família também, a Letícia, minha cunhada, meus primos, pelo irmão, pelo amigo que você é, pelo aquilo que a gente construiu como amizade, né, como afeto, comunhão que a gente tem. E mesmo às vezes distante, né, Deus nos conecta de uma maneira bem especial, né.
Eu quero só deixar para você o versículo que eu já te falei, que está em João 13:7, fala: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mas mais tarde, porém, entenderá. Então eu creio que daqui a pouquinho você vai entender muitas coisas que Deus tem para você, e eu creio que ainda vou te ver louvando de novo. Amém? Um beijo, fica com Deus. Ai, que surpresa boa. Amém, cara, né? Então, irmão, o significado de irmão seria assim, Amanda, né? Amanda. Olha só, eu não sabia disso, mas foi basicamente o que eu falei agora, né? Eu até comentei, né? O irmão não necessariamente é irmão de sangue, né? E a Amanda, ela é uma bênção, cara. É um exemplo disso pra você. É um na exemplo sua vida? disso, exatamente. Ela, é como eu disse, o irmão, quando você precisa, ele tá lá pra te apoiar, pra te abraçar, pra te ajudar, e a Amanda é o resultado disso. Como que é a tua resposta história com a disso. Amanda? Cara, Tem essa consideração aí de que nem irmão. a Amanda, ela sempre acreditou, aliás, não só no meu potencial, mas ela sempre orou pela minha vida. Amanda, eu falo que ela é uma mulher de Deus literalmente, porque muitas coisas que aconteceram na minha vida, muitas das vezes, ela me falava com antecedência e acontecia. Eu falo: Amanda... A mãe de Iná? Inclusive, os meus filhos, quando nasceram, antes de eu saber que minha esposa estava grávida, ela falou para mim: olha, essa semana você vai receber uma notícia que vai mudar a sua vida. E aí eu pensei em mil coisas, sei lá, trabalho, enfim, qualquer... E aí eu fiquei sabendo que minha esposa estava grávida e literalmente isso mudou a minha vida, né? Porque trabalho nada, e eu pensei, trabalho, tudo bem, mas o que pode acontecer no trabalho que vai mudar a minha vida? É muito difícil. Para mudar a minha vida é uma palavra muito forte. Sim. E aí eu descobri na semana que ela me disse isso, que eu ia ser pai. E ela não sabia que a minha esposa estava grávida. Caramba. E realmente é uma notícia que literalmente mudou a minha vida O Espírito mesmo. Santo mesmo agiu nela. Ela tem essa intimidade com o papai lá, cara, que Deus fala ali, e aí quando fala realmente acontece. Mas a Amanda, eu conheci ela quando eu tinha uma banda chamada Irmãos do Rap. A gente tinha uma banda de rap gospel, e aí a gente cantava ali em diversas igrejas da região. E a Amanda, eu conheci ela através de um convite que ela me fez para cantar na igreja dela. E aí eu fui com a minha banda lá cantar, me tornei amigo dela, do esposo dela, do Wellington, da família dela, né, das pequenas também, das filhas dela. E a gente começou a pegar uma amizade muito forte, que ela deixou de ser a minha amiga para virar minha irmã mesmo, que eu tenho uma consideração muito grande por ela, e a nossa assessora na época. Então ela assessorava a minha banda, a banda Irmãos do Rap. Então todos os eventos que acontecia, ela que agendava, ela que organizava, ela que anotava, administrava, então eu não me preocupava com nada. Só em estudar ali a palavra, ministrar e cantar, que era uma banda evangelística. Então a gente cantava na favela, cantava na rua, cantava em igrejas. E a partir daí a gente começou a pegar uma amizade muito, muito, muito forte mesmo. E até hoje a gente tem um carinho muito grande. Eu tenho um carinho muito grande pela família dela, pelo esposo, pelas filhas dela. E ela realmente é uma mulher de Deus, cara. Quando Deus fala ali com ela e ela vem com o papo: olha, preciso falar com você. Eu falei: eita, nós. Eu tenho que ir. E esse cara aqui, ó. Olha Fala, só, meu mano, cara. fala, meu brother. Luan, um cara sonhador, guerreiro, que jamais desiste de correr atrás de seus sonhos. O que eu posso falar dele? Um cara que, apesar de 7 anos mais novo, apesar de não parecer, né? Mas é um cara que nós temos muitas histórias pra contar juntos. Parceiro, um cara que se tornou um grande homem de família, um trabalhador, provedor de sua casa. É aquele negócio, né, meu? Não dá pra falar muita coisa porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Mas é um cara nota 10. Um cara que sabe que sempre tem um irmão aqui que ora por ele e pela família dele, sempre. Tamo junto, brother. Ih, cara, tô vendo que hoje você vai fazer aí eu chorar, meu irmão. Tava de complô com a minha esposa, né, cara? Beleza, só passando pra mandar um salve aí pra você, parabenizar aí por todo o sucesso na sua trajetória, por tudo que você vem conquistando, por tudo que você vem trabalhando, lutando, né? E parabenizar pela família que você tem criado, pelo pai excelentíssimo que você tá se tornando, né? E sendo, assim como o nosso pai foi. Então é uma satisfação mesmo estar fazendo parte aí dos progressos, de todos os planos futuros aí, meu mano. Abraço, tudo de bom, tamo junto, meu mano. Caraca, que Esses que aí legal, são os teus cara. dois irmãos. Os dois irmãos. Tem mais um também, que é por parte de mãe, que a gente
acaba não sendo tão próximo, né, pela distância, correria do dia a dia. Mas tem mais um também que é o João Vitor. Mas, cara, vou te falar, que surpresa legal. E pro meu irmão, o Digão, né? Falar, meu irmão, você conseguiu uma proeza aí, viu, cara? Sabe de comprou com a minha esposa, né? Digão. A tua esposa fez alguma coisa, viu? Falou assim, vamos falar, né? Ou faz ou já era. Pô, cara, que legal, fico feliz, cara. Meus irmãos, eles representam ali literalmente o que eu disse há pouco, que é a parceria. O Digão, né, que é o primeiro que falou, mais velho, hoje ele tá morando em Sorocaba. Os meus sobrinhos, né, também, a gente, apesar da distância, cara, a gente cresceu junto, então muitas das coisas que eu aprendi como adolescente foi com o meu irmão mais velho. Então a gente, eu não sei se você tem irmãos mais velhos, mas a gente acaba se espelhando, né? A gente tem a referência ali, pô, cara, eu quero ser igual ao meu irmão. E cara, eu tenho um carinho muito grande. E o Marvin também, né, cara? É meu irmão por parte de pai, que sempre também foi parceiro, joga bola pra caramba, inclusive tá arrebentando aí na várzea lá de Osasco, é convidado para jogar em diversos times. E, cara, sem palavras, muito obrigado aí pela surpresa. Significado de mãe? Cara, mãe é tudo, né, cara? Mãe é tudo. Mãe é aquela que, quando você chora, ela chora junto. É aquela que, se preciso for, se joga na frente da bala por sua causa, né, cara? A minha mãe, ela sempre, apesar de eles terem se separado, né? Eu digo meu pai e minha mãe, e eu ainda era muito pequeno, eu tinha uma liberdade muito grande de dormir na casa dela, dormir na casa do meu pai, porque eles moravam próximos. Então não teve aquela normalmente quando acontece de uma separação, de vou ficar com a guarda de um e você fica com a guarda de outro, você só vai ver de 15 em 15 dias. Então eu ia dormir na casa da minha mãe uma semana, dormir na casa do meu pai outra semana. Então eu cresci com ela e cresci com meu pai mesmo estando separado. Então eu tive, graças a Deus, né, eu tive essa facilidade. E minha mãe, apesar da braveza dela, né, quando eu era mais novo, ela nunca dizia não pra mim, brother. É mesmo? Então, tipo assim, mãe, eu preciso de alguma coisa. Vai pedir pro seu pai. Mas no final ela, toma, vai. E, pô, cara, até hoje eu puxo a orelha dela, ela fica brava, mas no final ela sabe que pode contar comigo sempre, como eu sei também que eu posso contar com ela sempre. Mãe é tudo, cara, literalmente tudo. Significado de pai? Pai é o nosso referencial, né, cara? O meu pai, quando eu era mais novinho, né, porque infelizmente hoje ele não tá mais entre nós, mas eu tinha o meu pai como referencial, como homem provedor, que trazia segurança. Meu pai, antes de ele se converter, ele tinha muitas falhas, mas ele nunca foi um mau pai. Ele sempre foi um provedor, ele sempre cuidou da família, ele sempre trouxe segurança e estabilidade para a família, mesmo quando as circunstâncias eram contrárias. Ele dava o jeitinho dele e ele falava, não, aqui em casa ninguém vai passar necessidade, mesmo a gente sendo uma família de condições difíceis. Então, meu pai sempre foi a minha referência, cara. Eu fiquei muito mal com a partida dele, porque foi no momento de dificuldade que nós estávamos vivendo naquela época da pandemia. Eu estava evitando ir lá justamente para evitar com que ele ficasse doente, enfim. E eu já estava morando sozinho na época, né? Não era casado. E quando eu fiquei sabendo que ele ficou mal e foi pro médico e, tipo, em menos de 2 dias acabou acontecendo toda aquela loucura, né? Eu fiquei muito mal, cara, e muitas das vezes eu ficava me culpando por que eu não tinha ido ver ele antes. Mas eu não sabia que ia acontecer aquilo, né? Então, mas eu tenho certeza que ele foi para um lugar muito bom, porque meu pai, ele era um homem muito bom. E eu sinto muita falta, assim, dele, porque eu queria muito que ele conhecesse os meus filhos, né? Mas enfim, cara, Uma lembrança do teu pai? Cara, meu pai me levando pros jogos, pegando ônibus e trem, metrô comigo.
para ir lá para Itaquera e me esperar 4 horas para treinar no Corinthians com 9 anos de idade. Às vezes ele não tinha dinheiro para pegar a condução e pegava emprestado só para me ir lá, porque era uma oportunidade muito grande. Eu estava treinando na base do Corinthians. Então meu pai sempre investiu no meu sonho. Meu pai sempre investiu no meu sonho, sempre, cara. E quando eu me tornei jogador profissional, eu fiquei muito feliz, porque meu pai ainda conseguiu me ver jogando profissionalmente. Mas as maiores lembranças que eu tenho com ele é quando nós estávamos realmente nessas idas e vindas de clubes, de treinos, e como ele acreditava no meu potencial e como ele não desistiu dos meus sonhos, cara. Se você tivesse a oportunidade de ver ele 10 segundos, o que você faria? Cara, eu ia dar um abraço nele bem forte e apresentar os meus filhos. Eu queria muito que ele conhecesse os meus filhos, cara. Queria muito que ele conhecesse os netinhos dele. Porque eu sempre tive vontade de ser pai, sempre foi um desejo do meu coração. Mesmo quando eu era adolescente, eu nem pensava em casar, mas eu sempre tive vontade de ser pai. E aí quando eu fui morar sozinho e antes mesmo até de eu casar, já tinha acontecido tudo aquilo e meu pai nem conheceu a minha esposa. Então eu queria muito que ele conhecesse os meus filhos, porque meu pai, ele conheceu os filhos do meu irmão, né, os netos dele, né, que são os filhos do meu irmão. E ele sempre foi um vô muito babão, muito bobão. E aí a gente ficava falando, os filhos do Luan vai ser parecido com não sei quem, vai ser... Só que ele não teve a oportunidade de conhecer, mas eu ia dar um abraço muito forte nele e ia falar aqui, pai, seus netinhos, pra jogar bola, brincar de bola. Essa pessoa aqui. Oi, Luan, tudo bem? Tô passando aqui rapidinho para deixar o meu carinho, meu afeto, meu amor e minha admiração por você, viu? Quero dizer que estou muito feliz, né? E é o que eu desejo para você, toda a felicidade do céu para você, porque é da terra. Ser passageiro, agora do céu não, do céu é eterno. Então é o que eu desejo pra você, toda a felicidade do céu, que você continue sendo esse homem guerreiro, tá? Um pai maravilhoso, esposo maravilhoso, filho amado de Cristo, tá bom? E eu tô aqui sempre orando por você. Felicidade, sucesso sempre pra você. Um beijo, tchau, tchau, fica com Deus. Porra, cara, que legal, cara. Essa aqui é a sua madrasta, né? É minha segunda mãe, né, cara? Eu digo que ela não é minha madrasta, é minha segunda mãe. Eu posso dizer que eu tenho 2 mães, porque ela fazia tudo por mim. Ela fazia por mim o que ela fazia pelo filho dela, de verdade, que é o Marvin. Então eu tenho muito carinho por ela. É uma bênção de Deus. Ela tratava meu pai com muito amor, com muito carinho, e isso também fazia com que eu tivesse cada vez mais apreço por ela, porque ela cuidava realmente do meu pai. Ela falava que o meu pai era o príncipe dela. E a Roseli é uma bênção, cara, uma bênção mesmo. E sempre a gente se fala e ela sempre diz que está orando por mim. O carinho realmente de mãe para filho eu vejo com sinceridade. E a recíproca é verdadeira. Ela é uma bênção. Legal. Você foi criado com seu pai. Foi. Né? Então você teve uma conexão muito forte com ele. Sim. Qual o legado que ele deixou para você? Cara, meu pai deixou muitos legados. Muitos. Meu pai, ele me mostrou que nós não devemos nos corromper. Mesmo quando as circunstâncias estão precárias e ruins, nós devemos manter os nossos princípios. Meu pai, ele deu a vida dele por muitas crianças, e muitas crianças que hoje são homens de bem, homens de família, tem ali uma sementinha plantada do meu pai lá atrás, quando ele pegava essas crianças, tirava das ruas e levava para o esporte. E não era apenas o esporte. Antes dos treinos, meu pai reunia todas as crianças e a gente fazia a oração do Pai Nosso. Quando acabava os treinos, os coletivos, todos se reuniam, faziam a oração do Pai Nosso. Meu pai sempre trazia uma palavra, trazia um conselho para aquelas crianças. Então, alguns legados meu pai deixou, mas o que eu levo até hoje é ir atrás dos sonhos, não desistir, porque meu pai nunca desistiu dos meus sonhos, e sempre manter os princípios firmes, jamais se corromper, cara.
Porque meu pai tinha muita... Assim, meu pai ele trabalhava... Meu pai trabalhou por muitos anos naquela escolinha. Meu pai nunca recebeu salário da prefeitura. Então, meu pai recebia doações dos pais das crianças. Então, meu pai, eu via muitas das vezes meu pai com dificuldade financeira e às vezes eu me perguntava, falava, poxa, ele tá ali debaixo de sol e chuva, naquele campo de terra, porque hoje é grama sintética, mas naquela época era um terrão, cara. Quando chovia, virava uma lamaçal. Tem crianças ali que hoje se tornaram jogadores profissionais. O Ederson, da seleção brasileira, que hoje está na Turquia, ele era um jogador que treinava na escolinha do meu pai. Inclusive, meu pai colocou ele no gol. Ele não era nem goleiro, ele jogava na lateral. Meu pai viu ele, falou, olha, você tem altura, você não quer fazer um teste no gol? Fez um teste no gol, viu que já tinha talento mesmo sem nunca ter jogado no gol. Caramba. Meu pai falou, cara, talento se eu fosse nato. você, eu ficaria no gol. Você como lateral é um pouquinho lento, mas como goleiro tu tem muito talento e você pode ir longe. Deu no que deu. Hoje é um jogador de seleção brasileira, fora outros. Então, meu pai, além de ajudar muitas crianças a se tornarem homens de bem hoje, mesmo que não seja no futebol, meu pai também ajudou muitos a se tornarem jogadores profissionais de sucesso, né? Então, meu pai, ele foi incrível, cara. Como foi crescer nesse ambiente? Você falou que os 9 anos, né? Isso. Como foi crescer nesse ambiente de futebol? Já com 9 anos, essa responsabilidade de Cara. estudar assim, de manhã e à tarde futebol, comer futebol. O futebol pra mim sempre foi uma diversão, né? Então eu sempre gostei de jogar futebol, eu adorava jogar futebol. Só que eu tive que renunciar a muitas coisas. Então eu via os meus amigos. É legal quando você não tem que renunciar. Mas quando você tem que renunciar... Mas é impossível você estar no futebol sem renunciar. Não tem como. O futebol, ele exige que você renuncie, porque você, por exemplo, eu como criança e adolescente, quando os meus amigos saíam da escola, eles iam assistir Bom Dia e Companhia, jogar videogame ou brincar na rua. Isso aí. Eu ia almoçar e pegar ônibus e trem e metrô para ir lá para Itaquera. Então eu tive que renunciar a esses momentos com os meus amigos, momentos de criança. Quando você se torna adolescente, você renuncia também até sua família, porque eu com 16 anos fui jogar no Ceará. Então... no time do Ceará mesmo? No time do Ceará mesmo. E aí com 18 anos eu fui para Tunísia. E aí eu fui para a África do Norte. Então assim, eu renunciei não só momentos como criança, família como adolescente, mas também toda a estrutura, até mesmo o meu país para jogar na Tunísia, que é a África do Norte, uma outra cultura, outra... Enfim. Como foi jogar lá na Tunísia? Inicialmente foi muito difícil, porque a comunicação é muito difícil. É árabe, né, cara? Por mais que seja a África do Norte, é um país muçulmano. Mas... o sul que fala mais português, né? Você vai para Angola, Moçambique, fala português. Mas África do Norte é árabe e muitos falam francês, mas o idioma original é árabe, né? É porque a Tunísia, ela antigamente era uma colônia francesa, depois virou ali um país independente, mas tem aquela raiz francesa. É como também, não é muito distante da França, é como se fosse São Paulo, Rio de Janeiro. Luan Black é cultura também, gente. É história. Eu aprendi isso lá, cara, quando eu tive a proposta para ir para Tunísia. Aprender árabe também? Algumas palavras, mas eu falava mais francês também. É muito mais fácil aprender francês do que árabe, né, cara? Muito mais fácil. Mas inicialmente nos primeiros meses ali, cara, eu tive que me comunicar via sinal, né? Fez vários amigos lá? Fiz, inclusive tem amigos até hoje, Youssef, o Ali de Baharuni, Hassan Shermit, vários amigos da Tunísia que eu tenho contato até hoje com no WhatsApp e no Instagram. Boa, Lendo. Mentira, cara. Comment ça va? Tu me manques beaucoup, mon frère. Tu me manques beaucoup. Toujours, je me souviens des journées que tu as passées ici en Tunisie, à Ben Garden. Les Piblinat, Salam, Makram, les stades, les matchs contre Serre Hilal. Tout ça me manque beaucoup. Toujours, je me souviens de ça. Je me rappelle de la musique, j'ai de Samoni. Je me souviens de le couscous, de Colisée, de tout ça me manque beaucoup. Tu me manques beaucoup, mon frère, tu me manques beaucoup. Je me souviens des mots portugais, obrigado, tudo bem, minha vida, minha linda,
Tout ça me manque beaucoup, beaucoup. Je t'aime beaucoup, mon frère, je t'aime beaucoup, beaucoup. Cara, E tu que me legal. manques beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tchau. Rapaz, vou te contar, cara, que Agora traduz aí, que isso, cara? traduz aí Olha, agora. como que tu conseguiu contato com o Yusuf, rapaz? Segredos de Estado, senão morro. Cara, que legal, cara, que legal, que legal. Pô, ele falou que ele tem muita saudade, né? Tu me manque beaucoup, eu tenho muita saudade. Ele falou do gol que eu fiz contra o Mini Khaled, que foi a minha estreia pelo time Ben Garden, que o time ganhou de 1-0 e foi com um gol meu de fora da área. Aí ele disse também que eu ensinei algumas palavras em português pra ele, que é te amo, minha linda, minha vida. Você vê, cara, normalmente os jogadores quando ensinam algumas palavras pros nativos, é palavrão, né? Na época era tipo, ó, fala isso pra sua namorada e tal. A turma romântica. Exatamente, porra, cara. Mas ele falou que tá com muita saudade, que lembra do cuscuz, porque eu gostava muito de cuscuz, né? E uma das comidas nativas ali da Tunísia que eles adoram é cuscuz com muita pimenta, né, cara? E, porra, cara, que legal, mano. Fazia tempo que eu não falava com ele. Pô, o Yusuf, ele me ajudou muito no início. Cara, um cara do coração gigante. Ele tinha uma lan house. Nossa, lan house. Lá na época. E na época que eu tava lá, bom, isso era o quê? Em 2000 e... Porra, cara, eu acho que 2009, eu acho. Lan house é um tempinho já. E não tinha WhatsApp ainda, não tinha, enfim, Instagram. Era Orkut e MSN, lembra do MSN? Lembro. Então eu falava ali com os meus pais do MSN. Eu sou da época. E aí, cara, ele falava, vamos lá na Lan House. Aí eu marcava com meu pai, com a minha mãe, com a minha família pra poder falar, né? Porque tinha aquela diferença de horário. Daí ele abria a Lan House pra mim. Ele falava, cara, usa a Lan House, usa o computador aí, não precisa pagar nada não. Cara, ele me ajudou demais, cara, na Tunísia. Demais bom, mesmo, né? cara. Demais mesmo. Eu ainda vou trazer ele pra conhecer o Brasil. Legal. Traz ele pra conhecer essa vista aqui maravilhosa. Ó, é verdade. E quando você percebeu que o futebol poderia virar a chave assim pra você? Se fosse, vou engatar mesmo, você foi pro Ceará. Cara, Já desde os 9 anos você falou assim, não, eu quero e... eu assim, modéstia à parte, eu era um jogador bom, cara. Deu pra perceber que eu não sou alto, né? O futebol, ele é muito ingrato. Muito, né? Muito ingrato. Às vezes você vê pessoas que não são tão bem, como posso falar, capacitadas igual você ou dedicadas, avançando porque fulano conhece fulano, e vai. Não, tem muito disso, até hoje, tá? Tinha na minha época, tem até hoje. Que era, eu vou falar porque eu sei, que era ele, Neymar. A pessoa falava Léo, Dentinho, depois Neymar. Caraca. Só que meu tio fez uma escolha e o pai do Neymar fez outra. Mas aqui no Grêmio Metal era, se você procurar, Léo, Dentinho e Neymar, né? Neymar e Léo, Dentinho. Caraca, que moral, hein? Mas eu concordo contigo. É muito ingrato. Assim, eu acho que o futebol, são vários fatores. Você precisa estar no momento certo, com a pessoa certa, você precisa estar num dia bom, porque às vezes você faz um jogo muito bom e a pessoa que precisava te ver não estava ali. Ou às vezes você faz um jogo porque nem sempre você está no seu melhor dia e a pessoa que precisava te ver está ali justamente naquele dia. Então, acho que são vários fatores, né? Mas o que você falou tem até hoje, cara, que é um amigo meu, né, que tem um filho ali, acaba molhando a mãozinha de um ou de outro. Infelizmente, tem, e muitos jogadores que têm muita qualidade acabam não vingando, e às vezes um outro que não tem tanta qualidade acaba tendo sucesso em detrimento disso, né? Mas... O que mais te marcou jogar fora? E por que você decidiu vou jogar fora em vez de continuar aqui? Cara, eu decidi jogar fora porque eu vi uma oportunidade de abrir o meu currículo, isso falando de modo exterior. Aqui no Brasil, eu já estava com 18 anos. Com 18 anos, para o futebol brasileiro, é considerado, se você não tiver vindo de clubes grandes, um cara velho. Mas com 18 anos para fora do Brasil, você é super novo. É mesmo? Muito novo, muito novo. E aí, eu recebi a proposta para ir para a Tunísia. Eu falei, cara, é o momento. Tô perto da França, outro país, aumenta ali o portfólio do meu currículo. É o momento de criar experiência e jogar profissionalmente fora do Brasil.
E também financeiramente. O dinar... Tava pagando mais lá fora do que aqui. Mais lá fora do que aqui. Que é em euro, né? Lá na Tunísia é dinar, mas ainda assim o dinar, ele valia mais do que o real. Coisa de R$2, R$2,50 a mais. Caramba. Mas quando eu fui pro Catar é dólar. Então o dólar a gente sabe melhor, que é né? muito melhor, né? Mas eu fui justamente por isso, porque eu sabia que na Tunísia eu teria uma visibilidade muito maior para ir para Arábia, para ir para França ou até mesmo para ir para Europa. Então, quando eu recebi a proposta com 18 anos, eu falei, cara, é o momento, é a oportunidade, eu não vou deixar isso passar. Então, eu abracei com os 2 braços ali e fui para cima. Mas foi muito bom, cara, eu aproveitei bastante. O que marcou, né, respondendo a sua pergunta, o que mais me marcou foi literalmente a cultura. Você chega num país completamente diferente da sua realidade, a realidade do seu país, cara, é loucura, né? Uma coisa é você ir para Portugal, para Espanha, outra coisa é você ir para Arábia, né? O país muçulmano. Para um lugar nada a ver, né? Nada a ver, cara. Entendi. E a tua experiência aqui no Ceará? Cara, no Ceará eu fiquei pouco tempo, eu não fiquei muito tempo, mas foi muito bom, cara. Eu gostei bastante. O treinador na época... Porque do Ceará tu foi direto pra lá, né? Daqui, Ceará, São Paulo, Ceará pra lá, né? Exatamente. Do Ceará eu fui pra Tunísia. Então, o Ceará eu achei... Cara, sensacional. Primeiro que Fortaleza é coisa linda, né? Segundo que eu tava com um dos melhores treinadores, que era o Petróleo. Porra, o Petróleo tem nome no cenário do futebol gigantesco. E ali foi um momento de eu ganhar também bastante experiência, cara. Eu gostei bastante. Praias lindas, né, cara? Tem como não gostar do Ceará. Só o calor, né, cara? Eu não sou muito fã de calor pra dormir. Eu gosto de calor na praia. Mas eu sou um cara que transpira muito, cara. Nossa. Eu não transpiro tanto não, mas eu prefiro pra dormir também um fresquinho. Um friozinho, né? Eu coloco o ar-condicionado ali no 19 e no 18 e durmo com coberta, mas prefiro dormir no frio. Aí você teve a lesão lá na Tunísia? Não, a lesão eu tive aqui no Brasil, no Paulista de Jundiaí. Depois que eu fui pra Tunísia, fiquei um tempo na Tunísia, depois fui pra Turquia fazer pré-temporada, fui pro Catar, voltei pro Brasil. Eu já tava com meus 23 anos, mais ou menos. Mas como é isso? Vai pra lá, vem pra cá? É o teu empresário que ele vai te jogando? A gente assina contrato, né? Na Tunísia eu fiz um contrato de 4 anos, mas fiquei 2 anos. Mas tem um empresário por trás de você que tem um faz empresário, exato. Ou não, ou o dono lá viu, pô, esse moleque eu quero. Não, tem empresário. Assim, tem um empresário, eu tinha um empresário na Tunísia, que era o José Clayton, que era brasileiro, inclusive, que jogou na seleção tunisiana. Ele se naturalizou tunisiano e jogou na seleção tunisiana. Então, na Tunísia eu tinha um empresário que cuidava das minhas questões burocráticas. Então, lá ele recebia algumas propostas e falava comigo, opa, aqui é interessante? Não. Permanece aqui no time. Opa, ali é melhor. E a gente vai trabalhando essas oportunidades. Então, na Tunísia eu tinha esse empresário, lá no Catar eu já tinha outro empresário, então a gente vai trabalhando as possibilidades. O mercado capitalista, né, irmão? É isso aí. É quem paga mais, né? Exatamente. Quem paga mais e a gente analisa ali financeiramente, mas também projeta um futuro, também, exatamente, né? E o futebol, um dos problemas do futebol é justamente essa estabilidade. Hoje, se você trabalha, por exemplo, no mercado CLT, você tem ali a estabilidade, você trabalha 10 anos numa empresa, você tem a estabilidade de, opa, se eu for desligado agora, eu vou receber meus direitos trabalhistas e tudo mais. No Brasil, o jogador também é assim, mas fora do Brasil, na minha época, não, era contrato. Eu assinava o contrato, recebia aquele valor e eu, se rescindisse o contrato, se não tivesse cláusula, acabou, eu saía com a mão na frente e outra atrás. E se eu quisesse rescindir como eu rescindi na Tunísia, eu tive que abrir mão de parte do que eu tinha de direito a ganhar, porque eu não estava querendo mais permanecer no time. Então, eles falaram, olha, tudo bem, quer rescindir, só que esse percentual que você iria receber, você não vai receber. Eu falei, tudo bom, eu abro mão e acabei. Conta um pouquinho dessa lesão que você teve. Eu tive uma lesão no tornozelo, eu tive quase uma ruptura. Foi num treino no Paulista de Jundiaí, eu tava... a gente estava fazendo uma pré-temporada para disputar a Copa Paulista. E aí, no treino, numa dividida de bola, o rapaz chegou com a sola do pé e o meu pé entortou. Cara, foi Deus que não permitiu que eu tivesse ali uma ruptura, uma contusão muito mais grave do que foi. E ali eu senti que, cara, não iria dar mais pra continuar, porque no mesmo momento eu vi até a pele saiu, que eu vi o osso branco ali, cara, foi incrível.
Ah, saiu, foi fratura exposta mesmo. Não foi uma fratura exposta, mas a intensidade da dividida foi tão forte que arrancou parte da pele, da carne, e eu vi o osso, mas o osso não quebrou, entende? Só saiu a pele. Mas foi uma batida muito forte, que eu fiquei com uma bola ali no tornozelo gigantesca. Eu fiquei mais de 6 meses parado, tomando infiltração na época. E aí eu acabei não fazendo ali o contrato com o Paulista de Jundiaí. E eu tava com 23 para 24 anos, cara. E aí eu comecei a repensar o meu futuro, né? Eu falei, cara, tô até agora nessa correria de viagem, mas o tempo tá passando, eu não consegui ter uma estabilidade financeira. Eu vou começar a repensar se realmente eu continuo no futebol ou se eu faço uma faculdade e tento no mundo corporativo. O que foi mais difícil? A dor física ou a mudança do rumo de vida? A mudança, cara. Com certeza a mudança. Porque você desde os 9, né? Desde os 9 até os 23. Jogando, né? E a gente começa... Isso, exatamente. E a gente começa... O mais difícil, Michel, é a gente entender que tudo na vida tem fases e ciclos. E às vezes a gente acha que não é o momento de parar porque a gente ainda não conseguiu concluir aquilo que a gente estava almejando, entende? Então eu queria dar ali uma vida bem melhor para minha mãe, para o meu pai. E eu cheguei no momento que falei, cara, eu não consegui ainda dar aquilo que eu queria para minha família. Só que eu acho que eu não consigo mais. Meu físico não está permitindo, né? Então eu acho que trabalhar essa possibilidade de parar, mesmo que você talvez não tenha conseguido concluir os seus objetivos, é a parte mais difícil, você conseguir ter maturidade para compreender isso. Tem que ter muita, né, maturidade. Né? Muita maturidade. Não cair na depressão, nenhum momento de depressão, ou posso falar, o emocional baixo, nenhum momento? Emocional baixo, sim. Assim, ó, vou sair realmente do futebol e vou para uma empresa, vou trabalhar em outro lugar. Foi muito difícil, mas eu tive pessoas, cara, que me ajudavam bastante psicologicamente falando, que eu acho que foi por isso que eu também acabei não caindo numa depressão. Mas eu tive que lutar muito contra o meu próprio eu, em muitos momentos, porque eu deitava... ego... você se sente impotente, fala, cara, tantos anos correndo atrás, meu pai, tipo... renunciando várias coisas pelo meu sonho e agora eu vou parar sem ter conseguido dar aquilo que eu queria. Algum momento tu achou que decepcionou teu pai? Ah, claro. Muitas vezes. Eu acho que isso é o que me pega até hoje, cara. Meu pai ter partido e eu não ter conseguido dar aquilo que ele sonhava. E isso me machucou bastante, cara. Até hoje, às vezes eu penso, eu trabalho... Assim, não vou mentir. Eu penso que, não que eu me considere, pelo contrário, jamais, eu não sou um cara derrotado, cara, eu consegui muitas coisas pela misericórdia de Deus, mas eu acho que eu poderia ter conseguido muito mais, e nem tanto por mim, sabe? Meu pai, ele renunciou a tanta coisa que eu me sentia na obrigação de falar, pai, olha, não foi à toa. Você acha que você fazia mais por você ou pela dedicação do teu pai? Certo momento da minha vida por mim, mas depois começou a ser por ele. Então no começo, quando eu era mais novo, era por mim, era meu sonho, eu adorava jogar futebol, era uma diversão. Mas quando eu fui crescendo e começando a entender e perceber as dificuldades que meu pai passava e muitas coisas que meu pai conseguia para que eu não desistisse, eu queria uma chuteira Mercurial na época. E Mercurial era muito caro. E meu pai não tinha esse dinheiro. E aí às vezes meu pai pedia emprestado ou passava no crédito em, sei lá, 15 vezes, 12 vezes uma chuteira de R$600. Hoje, quando a gente vai crescendo, vai criando maturidade, a gente começa a entender e valorizar. Não que eu não valorizava, mas a gente começa a entender, a compreender, falar, cara, olha o que meu pai fazia para que eu pudesse ter a chuteira que eu queria. Via, sei lá, o jogador Ronaldinho Gaúcho com uma chuteira top. E meu pai falava, não, meu filho vai ter. Então, tipo assim, e eu hoje também sendo pai, a gente começa a entender o que isso significa pra gente que é pai, né? E aí começou a não ser mais por mim e ser muito mais por ele, né? Por eles, né? Meu pai e minha mãe. Só que a gente não sabe quais são os planos de Deus, né, cara? Hoje eu já sou muito bem comigo mesmo nesses princípios, nesses quesitos, né, na verdade.
e não me pega mais como me pegava, sabe? Não tem uma folha que cai de uma árvore, né, sem que ele permita. Sem que o nosso Criador, né, o nosso grandioso permita. Então, tudo que aconteceu na sua vida e acontece é permissão dele. E é a evolução nossa também, né? Estamos aqui, na realidade, para evoluir, né? Exato. Espiritualmente, evoluir o nosso, eu, né? Que nem você falou, evoluir o eu. Então, nós estamos aqui na Terra para isso mesmo. Eu também pego diversas vezes pensando, refletindo, não, pô, aconteceu isso por isso. A gente tem que aprender, foi o que você fez, né? Não cair. Exatamente, mano. Permanecer e subir. Nem que for subir devagarzinho, mas a gente tem que continuar. Exatamente. Que esse é o legado do teu pai. Eu não tenho dúvidas disso, cara. E o que você falou aí eu concordo 100%. Porque é melhor ele te ver agora feliz, onde que ele quer que esteja, do que às vezes no futebol passando perrengue, ou você falando assim, caramba, era pro meu pai não tá mais aqui, E, cara, é que nem você falou, né? Não cai uma folha da árvore se não for da permissão de Deus. Eu confio 100% nisso. E às vezes eu me pergunto, será que se realmente eu continuasse ali no futebol, será que hoje eu teria uma família que eu tenho? Os filhos que eu tenho? Provavelmente eu não conheceria minha esposa, né? Será que você não estaria na farra? Será? Será que talvez... Você estaria com uma mulher que até pudesse te dar filho, mas não te amasse? Pois é. Por isso que eu sou sempre grato. Hoje eu sou grato por tudo. Quando eu vou dormir, quando eu me ajoelho no meu quarto, eu só agradeço a Deus por tudo que eu vivi, por todo o aprendizado que eu tive, pela maturidade que Ele me permitiu ter, pelas experiências que eu vivi que me fizeram ser também o que eu sou hoje. A gente aprende com os nossos erros, então eu tive muitos erros, mas aprendi com esses erros. É claro que a gente acaba sentindo muito, como eu disse pra você, de ter perdido meu pai, não ter conseguido dar tudo aquilo que eu queria dar pra ele, do meu pai ter partido e eu não ter tido a oportunidade de apresentar os meus filhos. É óbvio, nós somos seres humanos, a gente sente. Sim. Mas, cara, quando a gente começa a entender que não são os nossos planos, mas os planos de Deus, a gente fica bem, a gente fica tranquilo e a gente sossega o nosso coração, né? Como diz a música, né? A gente aquieta a nossa alma. Então, cara, eu hoje sou muito bem com tudo que eu vivi. Todas as experiências que eu vivi fora do Brasil foram maravilhosas. Eu aprendi muito. Tenho amigos, olha, pra você ver, cara, como que eu imaginei um dia que eu ia ter um amigo, um parceiro, um irmão da Tunísia, Youssef Naguês, cara que... Ia estar aqui no Solta Real e receber a mensagem dele. São coisas que a gente vive, que a gente não entende, mas faz parte dos planos de Deus. Você pode pegar como exemplo a passagem... eu acredito que você acredita também na Bíblia. Eu sou cristão. Então, a gente pode pegar a passagem de Davi, por exemplo. Davi, antes de ele enfrentar Golias, ele passou por várias provas com o leão. Eu acho que a Bíblia também até relata que ele também teve ali um embate com o urso, se não me falha a memória. Então, ele pode ver pela ótica, tipo, caramba, que provação, que merda, ou que provação, que treinamento. Então, eu acho que a gente tem que ver por essa ótica. Tudo que a gente passou, seja momentos bons ou ruins, eu acho que advém de Deus, para que ou a gente aprenda, ou a gente... de alguma forma ou outra, acabe se fortalecendo. Sim. Ou espiritualmente, ou fisicamente, ou psicologicamente. Então a gente tem que começar a olhar o copo meio cheio e não meio vazio, né? Tudo uma questão de ótica, cara. E eu comecei a olhar assim a minha vida. E aí quando eu comecei a olhar assim a minha vida, eu parei de me culpar por não conseguir ter feito isso, ou não conseguir ter feito aquilo, ou caramba, por que isso não deu certo? Cara, não deu porque não era pra dar. Talvez se desse isso aqui certo hoje, amanhã aquilo ia dar errado. Então, agradeça, brother. Só agradeça. Aí depois do futebol, você foi fazer? Aí eu comecei a entrar na música, literalmente, oficialmente. E a música já veio, de fato. Na verdade, a música sempre fez parte da minha vida, né? Porque no vestiário, você cantava no vestiário pra cá. Ou nos karaokês lá da Tunísia, eu cantava, eles não entendiam nada. Inclusive, uma curiosidade, na Tunísia, os muçulmanos, eles não tomam banho na frente do outro, né?
Hoje no Brasil... Não é que nem no Brasil, que todo mundo no vestiário vai tira lá a roupa e vai tomar banho. O muçulmano não pode ficar pelado na frente de outro, a não ser que seja marido e mulher, né? E aí eu não sabia disso, aí cheguei lá no vestiário, tirei a roupa, fui peladão no banheiro. Aí todo mundo ficou olhando, chegou em mim, falou pra colocar a roupa, eu não entendi nada. E aí depois me falaram, fui entender, não, na religião muçulmana você não pode ficar pelado na frente do amigo ali, do atleta e tal. E aí a gente começa a perceber a diferença de cultura, o choque de realidade, né? Mas só foi uma curiosidade aí. Eu não cantava no vestiário não, mas eu escrevia muitas músicas nas concentrações, né? Então eu sempre gostei de música, eu tô ouvindo música a todo momento com fone de ouvido, enfim, sempre foi assim. Pegava os trens para ir treinar sempre com fone de ouvido, porque eu sempre gostei de música. E aí nas concentrações eu escrevia, tinha várias músicas escritas, mas nunca gravei. E aí quando eu parei de jogar futebol, eu falei, agora é o momento de começar a colocar essas letras de verdade ali em forma de canção. E aí eu comecei a gravar e não parei, tô até hoje gravando. E por que Luan Black? Porque eu ouvia muito black music. Porque o teu nome mesmo é Luan? Luan Lendre Alves Lopes. Luan Lopes? Isso, Luan Lendre Alves Lopes. Lendre é de onde? Lendre, meu pai, eu acho que inventou esse nome, cara. Não é nem da parte de mãe, nem parte de pai. Ah, é? Eu procurei esse Lendre no Google, não achei, não tem ninguém com Lendre. Então ele quis fazer um nome composto. Pode ser. Luan Lendre. Pode ser. Mas esse nome composto acho que ele inventou, porque não existia, não existe, pô. Tem Leandro e Leandre, mas Lendre no Google não achou, nem no chat GPT, então eu acho que eu sou o único Lendre, agora meus dois filhos também, somos 3 na face da terra. Você colocou neles também? Ah, tive que colocar, né, bro? Tem que levar isso em geração, eu sou o primeiro Lendre da história, pô. Já tem os dois. E, então, a música, mas qual o ritmo de música você já engatou? Então, eu ouvia muito black music, então por isso que Luan Black, mas a música R&B, black music, rap, a música negra sempre fez parte da minha vida. Tanto que a banda que eu tinha, né, a banda gospel, era Irmãos do Rap. Irmãos, por serem irmãos em Cristo, do rap porque nós cantávamos rap. Então, o rap, a música black music sempre fez parte da minha vida. Então, todas as minhas músicas, as músicas que eu escrevia sempre voltava pro rap ou black music. Então, por isso black e eu sempre seguia nessa linha do rap, até hoje, né, porque eu gosto. E o rap gospel? O rap gospel, cara, ele sempre foi uma estratégia que eu utilizava para poder evangelizar. Porque eu acho... Você vê preconceito, não? Muito, muito. Mas muito mais dos crentes, né, de algumas igrejas um pouco mais tradicionais, pentecostais, e acabavam meio que, não sei se a palavra certa, se é preconceito, mas acabava meio que dispersando um pouco a gente. Bastante. Mas isso não impedia a gente de exercer o nosso ministério não, cara. Eu focava em ganhar almas, ganhar vidas, evangelizar. Muitas das vezes a gente cantava em favelas, em becos, onde tinha a juventude ali, a rapaziada fumando um baseado ali no cantinho, ouvindo nossa música que tinha um ritmo mais agitado, mas as letras eram letras que traziam a consciência e falava ali de Cristo, né? Que é a única salvação, o caminho, a verdade e a vida. Então eu usava esse artifício para poder evangelizar, cara. É que nem Paulo, se for necessário me fazer de louco para ganhar o louco, eu vou e me faço de louco para ganhar o louco, cara, né? É muito mais fácil você conseguir evangelizar um jovem no estilo de música que ele curte do que você ir lá e cantar o hino da harpa, que ele não vai querer te ouvir. Não vai escutar, verdade. Dificilmente. E por que tu acha que acabou o rap gospel? Cara, Vocês, né? Não acabou o rap gospel, quero dizer, vou reformular. Por que acabou vocês... A banda, Irmãos do Rap. A banda, isso. Eu acho que ele teve um ciclo. Banda é muito difícil, porque são várias cabeças, vários objetivos, e muitas das vezes elas não acabam se conflitando, não estão seguindo a mesma sinergia. Então eu tive muitas, não digo desavenças, mas muita falta de sinergia com algumas pessoas da banda. Era eu, mais 2 back vocal, tinha uma banda por trás, então era ensaio, era responsabilidade que algumas pessoas não tinham. Cara, algumas coisas foi me desanimando, sabe?
E aí eu falei, cara, eu não quero mais banda, é muita dor de cabeça, porque, queira ou não queira, a formação do grupo era minha. Então, meio que a cara do Irmãos do Rap sempre foi eu. E aí, mesmo com assessora, às vezes a gente tinha dor de cabeça. E aí eu falei, cara, não quero mais, vou dar um tempo com Irmãos do Rap. E aí eu meio que desfiz. Já há quantos anos cantando? Ah, cara, já tem mais de 10 anos. O que mudou do Luan artista antes para esse de agora? A gente vai... Lá do início lá para agora. A gente vai amadurecendo em vários quesitos, né, cara? Eu acho que o formato que eu trato hoje, a música na minha vida, se tornou muito mais profissional. Não que antes não era, mas eu acho que em muitos momentos eu agia com emoção e deixava o profissionalismo de lado. Por isso que eu tive muitas dores de cabeça com a banda, com Irmãos do Rap. Hoje, tudo que eu faço, claro, coloco a emoção, né, porque tem que ter sentimento, mas coloco mais ainda o profissionalismo, para que justamente eu não tenha dores de cabeça no amanhã, né? Sim. Então eu acho que a maturidade e o profissionalismo. E claro, as letras sempre vão mudando, né? A gente vai escrevendo cada música conforme os nossos... Vai sempre modernizando, né? Exato, e a gente escreve aquilo que nós vivenciamos, pelo menos eu sou assim, né? Eu escrevo aquilo que eu vivencio. Então, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai vivenciando e aprendendo coisas novas, a gente vai colocando letras novas, né? Em canções novas. Você tá com algum projeto acústico? Cara, tô com um projeto bem bacana. Pra gente aí, como que é? São 5 músicas autorais. É um projeto acústico que eu já vinha trabalhando há um tempo atrás e esse ano eu comecei a gravar. São, como eu disse, 5 músicas autorais, algumas são 2 releituras e 3 músicas inéditas. Participação, inclusive, da Cássia Araújo e do Marvin, que é meu irmão. Então, a primeira música nós já lançamos, que é a Marvin música também canta muito bem. Canta e escreve também. Acho que isso é de família. O meu irmão mais velho toca baixo. Nossa! Meu pai escrevia também, meu pai cantava bem. Então a primeira música nós já lançamos. Como tudo tem a sua pecinha? Cara. Real. Eu acredito nisso. Então a primeira música nós já lançamos, né? Que é a Me Traz o Giz, com a participação da Cássia Araújo. Cara, música linda, modéstia à parte, cara. Música... Bom, a produção em si tá muito boa. Já tá nas redes sociais já? Tá nas redes sociais, tá no YouTube, né, no canal Luan Black Oficial, mas a música também tá em todas as plataformas digitais. Já passou ali de 11 mil visualizações no YouTube em 20 dias, em menos de 20 dias. Bom. E já tá com bastante streams também no Spotify e nas outras plataformas. E a próxima música que a gente vai lançar vai ser agora no dia 11 de abril, 11 horas da manhã, a música Sem Treta, com participação do Marvin Lopes, que é meu irmão. Música também muito boa, muito legal. A produção em si, muito top. Uma banda incrível, estrutura ali de cenário fantástico, cara. Muito bom mesmo, modéstia à parte. Ficou um projeto muito lindo. E vai ter uma música, inclusive, que eu fiz para os meus filhos. A minha esposa também, que é Meu Maior Presente, que vai ser lançada também no mês de maio. Eu vou passar... Mês de maio já. Isso, só não tem a data agora específica, mas vai ser no mês de maio. Então, gente, é isso aí, ó. Esse projeto aí, acompanhe nas redes sociais do Luan Black. Coloca aí, Luan Black. Eu vou estar colocando também aí o arroba dele, pra você acompanhar. Eu também vou acompanhar, tá? E também vou postar aqui o dia que você for lançar, marca a gente. Claro, marco sim, pode deixar. Tá? Pode deixar. Aí, música, fitness. Essa história do fitness também. O cara é um múltiplo, o cara é jogador de futebol. O cara que eu posso falar, músico, compositor. Agora vamos lá, fitness. Essa história do fitness aí, o que é? Cara, eu sempre gostei de treinar, né? Não só futebol, mas é mais terapia ou um propósito de vida? Não, propósito de vida, mas eu ainda vou competir, cara, no Men's Physique. Tem esse objetivo ainda. Eu gosto do fisiculturismo em si. É mesmo? Gosto bastante. Meu mestre de Krav Maga, o Rony, abraço Rony. Ele já participou aqui. Quem ainda não assistiu, pode assistir aqui. Vou ver se eu coloco um card aqui. Mas volta uns episódios aí atrás, coloca aí Krav Maga que você vai assistir. O cara é um monstro, cara. É mesmo? O cara é um monstro. A coxa dele, ele é um monstro. Cara, eu vou falar pra você, eu valorizo muito quem realmente Vou te passar o Instagram dele pra tu ver. Passa assim, que eu vou seguir ele lá, cara. Eu realmente
Come uma pizza inteira. A dieta dele é comer uma pizza inteira. Tem cara que tem genética dos deuses, meu amigo. Ele come, mas porra, fica forte pra caramba. Mas eu valorizo bastante porque não é fácil, cara. As pessoas acham que você toma bomba e tá forte por causa disso. Quem vê pensa que é tão simples assim. Vai lá, toma uma bombinha e fica monstro, fica forte, fica definido. Não é, cara. Não é. É um lifestyle, é dieta, treino, dormir bem, é você treinar pesado. Não é simples, não é simples. Eu tô treinando há muito tempo e não consegui meter o shape, cara. Então, tipo assim, é um lifestyle, é uma mudança de mindset que você tem que ter para você conseguir realmente chegar no shape ideal. Não cara, é do dia pra noite, né? E não é do dia pra noite, não adianta. Você pode tomar o que você quiser, não é do dia pra noite. Se você não tiver uma mudança de mentalidade, você não vai conseguir evoluir. Você só vai ter efeito colateral, na verdade. Você não vai conseguir colocar o shape ideal. Então, pode ter no momento ali, né? Pode ter no momento. Mas depois... Exatamente. Mas se também não tiver dieta, se não tiver uma mudança de lifestyle, você nem vai ter no momento, cara. Porque os recursos ergogênicos, eles não fazem milagre. Eles são a cereja do bolo. Você precisa ter uma mudança de dieta. E quando eu falo dieta, não é deixar de comer, é comer certo. É bater macronutriente de proteína, é bater macronutriente de gordura boa e de carboidrato. Quando você começa a trabalhar a dieta na sua vida, porque para você emagrecer é matemática, é você ingerir menos calorias e gastar mais. Para você ganhar massa muscular, é você bater macronutriente de proteína. Claro, com sono, treino pesado, etc. Mas você tem que ter uma sinergia de ações para que você consiga evoluir. Então não é tão simples como as pessoas acham, não. Por isso que eu falo, quem tem o shape legal, cara, atleta de fisiculturismo ou men's physique, enfim... Cara, eu valorizo demais, porque não é fácil. Eu falo que eu tenho vontade de competir na men's physique, que é diferente do bodybuilder, né? Bodybuilder é aqueles monstrão. Men's physique é aquele físico mais estético, que você compete com bermuda. Ah, tá. Então, mas ainda assim é muito difícil. Mas um dia eu quero competir só pra ter a sensação de... Pô, subir nos palcos não ali. Deixam, né? Hoje, às vezes... Burger King, McDonald's. A mulher não deixa também. A mulher não deixa. Né? Mas o fitness, ele sempre fez parte da minha vida. Hoje eu tenho um patrocínio da Atomic Labs, que é uma empresa de suplementos, cara, fantástico. Tem um cupom lá, inclusive, Luan Black, você tem ali 10% de desconto. Eles têm whey protein, pasta de amendoim, creatina, pastilhas de vitamina D. Tem uma gama de produtos e é uma empresa dos Estados Unidos que está abrindo ali aqui no Brasil. Que está vindo para o Brasil. Exatamente, assim, está crescendo demais. Aliás, já cresceu, né? Hoje já é uma empresa renomada. E é algo que eu gosto, cara, sempre gostei. Eu vou levar isso pra minha vida até Papai do Céu me levar. Bom, cupom Luan Black, né? Cupom Luan Black, isso mesmo. Aí. Como surgiu essa parceria aí com a Atomic, né? Tu tem também, Atomic né? Labs, Atomic Labs. Cara, eu entrei, assim, eu tinha uma parceria com a Veller Suplementos e por alguns motivos a gente desfez essa parceria, tinha um cupom com eles também, que é uma empresa de suplementos. E eu sempre fiz vídeos, vlogs treinando ou vlogs dando dicas. E eu tenho digamos que um mini podcast, como eu falei com você em off, na minha casa. Eu montei um estúdiozinho que eu dou dicas de suplementos, dicas de treinos. Não faço consultoria hoje porque eu ainda não sou formado em educação física, eu tenho formação em gestão financeira, mas a educação física eu estou concluindo. Apesar de receber alguns convites para dar a consultoria, eu acho que não é o correto porque eu ainda não sou formado. Então eu faço vídeos... Porque senão depois pode te prejudicar lá na frente. Exatamente, né? Exatamente. E também porque não é correto, né? Eu não a ética, né? Exatamente. E aí eu faço alguns vídeos e aí através desses vídeos eu tive ali o contato da Atomic Labs, no qual de primeiro momento a gente já fechou uma parceria porque realmente o produto deles são muito bons. Então já tem eu acho que 6 meses que eu estou em parceria com a Atomic Labs, uma empresa de suplementos muito boa, cara, muito boa mesmo. E não só porque eu sou patrocinado, mas eu já utilizo já há um tempo já a marca deles. Como é administrar tudo isso aí? Casa, música, fitness?
Cara, Como é administrar tudo isso eu aí? diria que era uma loucura, mas é algo muito bom, porque são coisas que É eu porque a gosto sua de esposa fazer. trabalha com estética também, né? Trabalha, ela é uma ótima transista, por sinal. Ela que trança os meus cabelos. Não é fácil não. Não é fácil, inclusive nós nos conhecemos porque eu mandei uma mensagem pra ela Olha o golpe. para fazer um orçamento de tranças. Queria trançar meu cabelo, encontrei ela na internet, mandei uma mensagem para fazer um orçamento, nós começamos a conversar e aí eu casei para não precisar pagar. Bom negócio. E até hoje não pago mais trança. Bom negócio. Mas é verdade, nós nos conhecemos por causa da trança e... Ela te pegou pelo cabelo, tá vendo? Literalmente, cara, literalmente. E ai de mim se quiser fazer minha trança com outra pessoa. Ela arranca o cabelo fora. Mas ela é muito boa, ela trabalha com estética, mas cara, eu assim, administro da melhor forma, porque tudo que eu faço porque eu gosto, sabe? Quando a gente faz aquilo que gosta... Não trabalha. Não trabalha, exatamente. Por mais vezes que cansa, mas você procura ver lá ver longe, né? Eu gosto... Claro, às vezes eu falo assim, pô, eu poderia fazer mais vídeos, não faço porque não tenho tempo. Então às vezes acaba pegando, ou porque tô muito cansado. Mas não é porque eu não quero ou não gosto, não, é por causa de tempo mesmo, mas eu consigo administrar da melhor forma, tanto a música, quanto o fitness, faculdade, trabalho, enfim. Eu gosto, o que você falou, né? Quando a gente gosta, acaba não sendo um trabalho, né? É um prazer. Sim. Qual foi o momento mais difícil da tua vida? Quando eu perdi meu pai, cara. Quando eu recebi a notícia do meu irmão, lembro até como se fosse hoje, eu estava deitado, dormindo, acordei com um monte de mensagens dele e o áudio falando, cara, o pai morreu, enfim. E aí eu falei, não acredito nisso. E ali foi um choque, tipo, você acordar e já ouvir uma notícia dessa. Eu acho que ele foi realmente o pior momento da minha vida. Não tem nada relacionado a futebol, foi o momento que eu descobri que meu pai tinha partido e eu não consegui dar um abraço nele antes. Porque, como eu disse, né, nós estávamos em um momento difícil de pandemia, eu estava evitando de todas as formas ir para lá. Foi no momento que eu recebi a notícia de que meu pai tinha partido, eu estava dormindo e recebi a mensagem do meu irmão de que ele tinha ido para o hospital e que ele não tinha resistido. E ali foi um momento que eu considero o momento mais difícil da minha vida, porque a gente estava num momento difícil, como eu disse, né, de pandemia, e eu estava evitando ir na casa dele para ver. E saber que ele partiu sem eu poder dar um abraço nele me machucou bastante, né? Então, eu fiz até uma música para colocar para fora também o que eu estava sentindo e coloquei na música, inclusive, até um trecho do último áudio que ele mandou para mim no WhatsApp. Foi literalmente ali um momento de poder eternizar a última conversa que eu tive com ele. Mas esse foi o momento mais difícil, cara. Mais difícil mesmo, assim, eu não colocaria nada a não ser esse momento. O que te impede hoje de desistir? Minha família, cara, meus filhos. Na verdade, desistir nunca foi uma opção pra mim, né? Eu sou um cara que luta desde os meus 9 anos, né? Renunciei muitas coisas e eu não iria desistir depois de renunciar tudo que eu renunciei. Os momentos que eu tive que recalcular a minha rota, eu não encaro como desistência, eu encaro literalmente como um recálculo de rota. Então, nunca foi uma opção, mas hoje, mais ainda, não seria essa opção, muito mais pelos meus filhos e minha esposa, minha família. Eles dependem de mim e não tem nada nesse mundo que faria eu desistir de qualquer coisa, porque eu não quero passar esse exemplo para eles de um cara que desistiu de algo, ou desistiu porque não conseguiu, ou desistiu porque, sei lá, as adversidades eram grandes. A gente pode não seguir por essa rota, recalcula e vai por outro caminho, mas desistir não é uma opção. Se ele estivesse vivo hoje, com as escolhas que você fez, o que ele diria que você acha?
Eu acho que ele estaria feliz, cara, e orgulhoso. Porque eu levo adiante o legado dele, entende? Eu levo adiante o legado que meu pai deixou para mim e para minha família. Princípios, amar a família, Deus acima de tudo. Então, eu acho que ele olharia hoje e falava, pô, cara, você é um paizão. Pô, você é um marido que, apesar das suas falhas, é um marido bom, que ama a tua esposa, que é fiel a ela. Então, os princípios que eu te passei, você leva com você hoje, em todo momento. Então, acho que isso deixaria ele orgulhoso e feliz. Que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo que está passando por um recomeço? Todo recomeço gera perguntas. E essas perguntas podem ter diversas respostas. Mas você precisa se autoavaliar e entender que tudo na vida existem começo, meio e fim. E recomeços fazem parte. Eu passei por momentos muito difíceis e tive que entrar num momento ali de autoavaliação para compreender que ciclos fazem parte da nossa vida. Então, não se culpe porque você, por algum motivo, teve que recomeçar. Às vezes, recomeços são para que a gente, lá na frente, consiga aquilo que talvez hoje, se não tivesse esse recomeço, você não conseguiria. E persista, cara. Eu acho que recomeçar não é um demérito, tá? Pelo contrário. Se a gente, como eu acabei de dizer, se por aqui não tá dando liga, recalcula, vai por outro caminho. Dá 2 passos para trás para depois você dar 5 para frente. Eu acho que isso faz parte da vida. E qual é o sonho do Luan Black? Sonho? Talvez seria muito clichê dizer que o meu sonho já se realizou, que foi os meus filhos. Eu sempre tive Tirando sonho. isso, qual é o próximo passo e sonho que você procura? O próximo passo, eu acho que ainda assim eu poderia dizer que é dar uma estabilidade até maior para minha família. A gente, eu acho que trabalha para isso, né? A gente, depois que é pai, a gente não pensa mais na gente. Que eu diga. Né? E aí é escola, faculdade, então acho que... Não liga pra olheira, não liga se dormir uma hora. Não liga. Não liga, só vai. Então o meu sonho de verdade é... Por mais que os filhos acham que é fácil, né? Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Nossa, rapaz, o que eu mais ouço é isso. Pai, me dá isso, pai, meu presente. Filhão, você não sabe como o pai luta pra comprar isso aqui. Mas eu acho que, literalmente, de verdade, o meu sonho hoje é fazer com que os meus filhos cresçam, façam a faculdade e sejam homens bons de princípios, porque eu acho que essa é a parte mais difícil, irmão. É você conseguir, no mundo de hoje, passar para os teus filhos princípios, fé, que hoje em dia o mundo está tão maluco, o verde não é mais verde, o branco não é mais branco, tá uma loucura. E pra gente conseguir blindar os nossos filhos dessa loucura... Se eu falo, isso aqui é branco, se eu falo que isso aqui é preto, tu tem que aceitar que isso aqui é preto, porque eu tô falando que é preto, né? É difícil. E se você não aceitar, você é brancofóbico. Isso aí, Eu não quero entrar nesse... Mas é muito louco tudo isso, cara, é muito louco, é uma loucura. E eu acho que a parte mais difícil é essa, é você blindar os teus filhos dessa loucura toda, porque a Bíblia mesmo diz que o mundo jaz no maligno, mas também diz, né, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente tem que ter essa fé de entender que, apesar do mundo jaz do maligno, ele venceu o mundo, né? Então, passar esse princípio para os nossos filhos. Então, o objetivo da minha vida hoje é dar uma estabilidade cada vez maior para minha família e criar os meus filhos para que realmente sejam homens de bem, maridos bons, homens de princípios. E aí, cara, eu vou estar realizado. Não tem muita coisa não, porque eu já consegui praticamente tudo que eu um dia sonhei, eu já consegui. Meu sonho era jogar profissionalmente, consegui. Tem algumas músicas gravadas. Não tem muitos planos materiais mais, assim. Continuar gravando. A música é algo que está latente na minha vida. Eu não faço visando
sei lá, ser famoso. Eu acho que é tudo consequência daquilo que você faz porque gosta. E eu vou continuar fazendo o que gosto, independente se pessoas estão ouvindo ou não. Graças a Deus estão ouvindo e estão gostando. Sempre mas, né? E às vezes uma pessoa que ouviu e se identificou, pra mim já vale. Eu acho que é isso. Eu vou fazer algo aqui que eu nunca fiz. Teu filho mais velho... Qual É nome dele? o Luca, de 3 anos. A gente pode chamar ele aqui? Claro, pode sim. É Lucas, né? Luca. Luca, vem aqui, Luca. Vem aqui com o papai. E aí, Aí, Luca, Essa tudo bem, bocona Luca? aí. Vem aqui falar com o papai. Esse aqui é o Luca. Você olhando pra ele, se ele fosse o Luan, na idade dele, o que você diria pro Luan? Eita, que difícil, cara. Vamos aí, ele é o Luan. Quantos anos ele tem? 3. Ele é Luan lá atrás, com 3 anos de idade. Você tem a oportunidade de voltar no tempo e olhar pra ele assim, o que você falaria? Cara, aproveita bastante a sua infância. Abraça bastante a mamãe e o papai. E brinca bastante, porque eu, apesar de ter de não me arrepender de renunciar, mas eu sinto falta também de ter aproveitado bastante, sabe, a minha infância. Mas eu acho que o ponto crucial é, Luanzinho, abraça bastante seu pai. Porque do nada, às vezes... O tempo não volta. O tempo não volta. Vamos aproveitar. A gente pode chamar a tua família aqui? Pode, cara. Claro. Ela não sabia, gente. Ela me ajudou, tem que chamar a mulher me ajudou. Ela conseguiu. Tem que chamar, ela conseguiu. Quer trazer o bebê tirar também? um vídeo no Yusuf, cara. Eu tô aqui abismado com isso. Tem que trazer, apresentar a família do Luan Black. Eu tenho que chamar quem me ajudou, né? Né, Letícia? Letícia, muito obrigado, tá? Pelas mensagens, pela correria do vídeo, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá? Tira pode tirar o microfone, dá pra ela o microfone. Ah, tá, peraí. Peraí, neném. Boa. Aqui, aí, ó, pra Letícia. Boa noite, Letícia. Boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Tá bom? Você trabalha do quê? Para falar pro pessoal, fazer aquela propaganda? Transista. Transista, né? Isso. Teu Instagram? É @letransmisoficial. Isso, eu vou colocar aqui, tá bom? @ dela, o nome dela direitinho pra você seguir, tá bom? Se você precisar ir de transista, já tem a mulher. Pode me chamar. Né? E qual a mensagem que você pode deixar pro Luan Black? Que ela falou assim, eu não vou mandar vídeo, eu vou falar ao vivo. Ó, ela? Eu falei não. Ela falou. Péssima pra isso. Olha, eu juro. Aí, ó. Ah, ele é tudo pra mim, tudo pra gente. E eu não consigo. Eu não sei. Eu peguei ela de saia justa, gente. Mas muito obrigado, tá bom? Pela sua ajuda, tá bom? Muito obrigado mesmo. Luan, ficou alguma pergunta que eu deveria ter feito e você acha relevante para falar pro pessoal aí? Cara, eu acho que... Algum projeto, alguma coisa? Michel, isso aqui é legal falar. Não, a gente falou de tudo, a gente falou do futebol. Eu procurei trazer um Luan Black diferente, né? Falamos do... cara, eu participei de alguns podcasts e vou te falar, cara, esse aqui foi o mais intenso que eu já participei, de verdade. Me emocionei bastante. Fui pego assim de surpresa de um modo maluco. E, cara, adorei o papo, acho que a gente conseguiu entrar em diversos assuntos. Falamos do projeto que eu estou lançando agora em 2026, do projeto acústico. Então, assim, dá uma ida lá no canal Luan Black Oficial, que a gente vai lançar uma música por mês. Já lançamos a primeira, agora em abril tem a segunda, em maio a terceira e assim sucessivamente. Cara, muito obrigado aí pelo convite, de verdade, o cenário aqui é lindo, me senti super confortável, muito bem recebido. E, bom, não preciso nem dizer novamente, né, que hoje foi muito intenso, cara. E assim, o meu irmão, o Digão, o Marvin, o Yusuf, cara, tem um tempo que eu não falo com ele lá da Tunísia. Mandar uma mensagem aqui realmente foi uma surpresa gigantesca. Muito obrigado mesmo, cara. Foi um prazer conhecer você e fazer parte aí do podcast. Ajuda a tua esposa aí. Ela é incrível, né? É caipira, é tímida, mas ela me completa em todos os sentidos, cara. É uma parceira. E eu sou chato pra caramba.
eu confesso, mas eu sou um chato que se preocupa sempre com o bem-estar deles. Então, o que eu puder fazer por eles, eu faço. E ela também, cara, assim, ela cuida de mim bastante, é uma parceira mesmo, em todos os sentidos. Eu acho que o bom é justamente isso, que os dois se completam, né? Então, ela me trata como se realmente eu fosse um príncipe dela. Que bom. Mas tá certo até. E eu tento tratá-la ali também como se fosse minha princesa, e é por isso que a gente se dá tão bem. Que bom. E espero que permaneça desse jeito. Você hoje tá morando? Eu moro hoje em Osasco, ali na Grande São Paulo. Aí, gente, muito obrigado, tá? Porque eu falei com ele no Instagram e ele, não, vamos participar, tá? Então veio de Osasco só para participar do nosso podcast. Foi uma honra, cara. Uma honra para mim, é um prazer para mim. Muito obrigado. Era o mínimo que eu tinha que fazer, era te homenagear. Imagina. Porque geralmente eu faço pro pessoal aqui e tal, quando eu consigo, aí eu... Imagina. Me ajuda aí bastante. Eu viria, não pensaria duas vezes como não pensei. Eu vi o Salim também participando. O Salim, a voz do Salim é sensacional. Demais, irmão. Ele começa a cantar rapa, A gente tá, já tem um tempo que a gente tá trocando uma ideia e ensaiando ali, gravar uma música, juntos. Só que ainda não conseguimos fazer a parada acontecer. Mas Salim, vamos fazer essa parada acontecer, cara. Porque o Salim é um cara que eu sou um fanzaço da voz dele ali, do timbre vocal. Ele participou do podcast logo no primeiro. Nos primeiros, que era só duas bancadas e um bistrozinho, que foi o início. Eu acho que eu assisti. E aí foi através do vídeo dele que eu conheci o canal ali de vocês, né, do podcast. E falei, cara, que trabalho sensacional. O cenário, foi ali que eu falei, deve ser um fundo verde, não é possível, cara. Formato legal, porque tá passando ali um monte de balsa, de barco e não tá saindo barulho nenhum, cara. Deve ser fundo verde. Mas não, gente, não é fundo verde. Eu vim aqui, só pra ver. Bom, quer deixar uma mensagem aí pros teus seguidores, pra galera que curte a tua música, que, sua família, fica à vontade aí, cara. Bom, eu quero, agradecer a todo mundo que mandou o vídeo, né, eu fiquei muito feliz, muito emocionado, de verdade, o pessoal ali que tirou um tempinho, Amanda, Marvin, Ticão, Yusuf, enfim, isso significa muito, muito pra mim. Bom, a galera que me segue, eu agradeço e continue ali acompanhando as músicas, os lançamentos no YouTube. Quem não me segue, o Instagram é Luanzinho Black Oficial, né? Luanzinho Black Oficial, que lá eu posto um pouquinho de tudo, música, lifestyle fitness, projetos e suplementação, e família ali, só tem coisa boa, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite e, cara, tamo junto, precisou, só chamar. Vocês também. Gente, é isso aí. Siga o homem, siga a mulher também, que me ajudou aí, tá bom? Não esqueça daqueles 3C, que é curtir, compartilhar e comentar. Seguir as nossas redes sociais, Spotify, TikTok e Instagram. E também inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube, para aquele bichinho chamado algoritmo, entender que o nosso conteúdo ele é relevante e distribuir para mais gente. Isso ajuda muito, porque a gente entende que vocês estão gostando, que vocês estão apoiando. Então, é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Luan, muito obrigado, meu irmão. Até a próxima. Muito obrigado. Forte abraço. Tá bom? Até a próxima. Isso aí, gente. Família Black no nosso estúdio, no nosso cenário, aqui no Solta Real. Fui.